eu tava falando do Roger, porque eu lembro de uma história que você contou numa entrevista recente, eu não me recordo agora para onde que foi, mas de você falando de uma situação que a torcida do Corinthians invadiu uma concentração de vocês, foi uma parada assim, rolou uma invasãozinha, e nem, Invasãozinha? Você fala invasãozinha porque você não tava lá. então, eu queria que você contasse como que foi essa invasãozinha e o que falaram sobre o Roger, porque na hora de cobrar todo mundo, não foram nem cobrar o Roger, né? Porque o Roger não era o parâmetro ali, o torcedor não queria nem saber do Roger, não queria conversar. E, cara, nessa invasão teve uma história do Marcelo Matos também, Betão, que eu já vi você contar da girafa, se dá pra acrescentar também. Da girafa, já ouvi. A gente fala rindo dessas situações assim, mas assim, um tipo de atitude que eu sou totalmente contra, sou totalmente contrário a esse tipo de cobrança, né, de atitude. Mas depois que as coisas acontecem, a gente vai contando para um para outro, acaba ficando até engraçado, né? Então, essa situação aconteceu em Jarinu, né, uma das situações com torcida, essa foi em Jarinu que aconteceu. A gente estava concentrado em hotel. Vou tentar, mais ou menos, para vocês entenderem como era o hotel. Era numa estradinha de terra, bem lugar bem longe, onde não pegava celular, não pegava nada. E a entrada do hotel ele era mais alto, e os quartos eram lá embaixo, perto do lago, num barranco, assim, né? E a gente foi para lá nessa ocasião, foi em 2006, quando o Leão estava de treinador, e a gente precisava ali, já estava sofrendo com essa questão de rebaixamento, né? A gente precisava ganhar, acho que não podia perder, acho que restava 12 jogos, alguma coisa assim, a gente não podia perder mais, e o Leão chegou para tentar arrumar a casa, e a gente foi para esse lugar aí. E como eu falei para vocês, lá não pegava celular, né? E nesse barranco, que era da recepção até os quartos, era cheio de árvore, assim, né? E aí, à noite, eu estava concentrado, no caso, estava eu e o Bruno Otávio no quarto, e era um hotel, assim, na ocasião, era bem simples, assim, a porta bem de madeira bem fraquinha, cortina bem também, bem transparente, assim, translúcida. E daí o pessoal na concentração tem costume de estar jogando baralho, jogando videogame e tal, só que eu estava no quarto junto com o Bruno Otávio, a gente estava assistindo televisão, e ele estava com a televisão ligada, o controle estava na cama dele e tal, só que ele estava escutando alguma coisa no computador e tal. Aí eu comecei a escutar uns gritos, assim, bem longe, assim, bem distante, né? Daí, só que não dava para entender o que era. Daí eu falei pro Bruno Otávio, pô, Bruno, a gente numa situação dessa, né, o time quase já beirando o rebaixamento, os caras ficam de brincadeira aí no corredor, pô, né, vai descansar, e já tinha sido o lanche da noite, né? Daí eu falei, pô, os caras ficam de brincadeira no corredor, eu achando que eram os jogadores brincando, jogando baralho, alguma coisa assim. Daí o som começou a ficar mais alto. Eu falei, ô Bruno, abaixa a televisão, deixa eu escutar isso. Daí quando ele abaixou a televisão, eu comecei a escutar, vamos acordar, aqui é Corinthians, vamos acordar. Daí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu falei pra ele assim, ó, tranca a porta. Daí depois eu falei assim, tranca a porta nada, né? Que vai adiantar essa porta? Com um tapa o cara derruba a porta, vamos ver o que é. Daí no que eu saí, pô, já tava descendo uma cambada de torcedor, assim, no meio das árvores, assim, tudo cheirando álcool, com cheiro de droga, assim, sabe? Pá, um cheiro forte, assim, descendo. E aí, vamos acordar, mano, vamos acordar, que aqui é Corinthians, aqui não sei o quê. Aí o Roger foi sair do quarto dele e foi dar mão pro cara, assim, não, mano, vamos trocar uma ideia, que não sei o quê. Daí o cara pegou e fez assim, tira a mão de mim, mano, você é playboy, mano, não tira a mão pra mim, não, que não sei o quê. Aí os caras começaram, cadê o Betão, mano? O Betão não é o capitão, cadê o Betão? Eu falei, mano, não tem escapatória. Eu falei, tô aqui, mano. Ele falou, vamos conversar lá em cima, vamos conversar lá em cima. Eu falei, vamos, quer conversar, vamos conversar lá em cima. Aí a gente tava subindo, assim, e não tinha segurança da gente, não tinha nada, assim, né? Daí a gente começou a subir, daí de repente desce o Leão. Meu Leão, o que tá acontecendo aqui? E tava só a gente, o Leão e a torcida, né? Não, Deus, o cara falou, não, que a gente veio trocar uma ideia com vocês, não sei o que. Daí o Leão falou, desce todos os jogadores, desce todo mundo aí. Deixa que eu vou conversar com os caras. Daí ele foi conversar com os torcedores, não sei, em alguma sala, em algum lugar, e a gente desceu, né, só no dia seguinte que a gente ficou sabendo das entrelinhas do que aconteceu. Daí que entra a questão do Marcelo Matos, né? O Marcelo Matos, ele levou para a concentração uma girafinha, assim, que é para brincar, né? Coisa assim, a gente fica concentrado muito tempo, a gente tem que ter algumas distrações, senão a cabeça do cara vira, né?
E ele levou uma girafinha, que ele apertava um botãozinho na girafinha, a girafinha girava a cabeça assim e tal, cantava uma musiquinha, sei lá que a girafinha fazia. Aí nesse dia ele tava jogando bilhar, tava ele, mais outros jogadores que eu não vou lembrar quem que era, e sempre quando ele matava a bolinha do cara, ele ligava a girafinha. Daí disse que nesse dia aí ele tava lá jogando, a girafinha apoiada na mesa do bilhar, daí disse que os caras já tinham entrado por cima da recepção do hotel. Daí falou que quando ele ia estar atacada na bolinha lá, o cara chegou bicando a porta de vidro e estilhaçou o vidro. Daí nisso ele assustou e correu para baixo sem saber o que era. Ele o Marcelo Matos foi para baixo da mesa de bilhar, daí disse que o cara falou: "Ih, mano, o que essa girafinha tá fazendo aqui, mano?" E pau! Deu um tapão na girafinha, a girafinha caiu rolando pro lado assim, né? Daí no seu quarto. A brincadeira foi que daí depois no dia seguinte o Marcelo Matos falava: "Pô, a girafinha tá até agora girando a cabecinha dela lá no Mas essas são uma das situações constrangedoras, que eu vou dizer assim, que eu passei com torcida. E Betão, ainda nessas situações constrangedoras, claro que não é muito bom falar disso, mas tem uma que eu vi recentemente, não lembro o jogador que falou agora, mas recentemente falaram que depois daquele jogo contra o Grêmio, que resultou na queda do Corinthians, vocês estavam saindo do estádio do Olímpico e estavam lá no ônibus tal, do nada saiu um cara do banheiro, eu não lembro agora o jogador que falou, saiu um torcedor do banheiro, cobrando todo mundo. Acho que eu contei. Pode ser, não lembro. Não, essa história também é uma outra situação também, que no jogo contra o Vasco, no Pacaembu, o Pacaembu lotado, né, acho que se a gente empatasse aquele jogo ali, acho que clareava bastante a situação para a gente, para fugir do rebaixamento, e a gente acabou perdendo no 41 minutos, o gol do Allan Kardec de cabeça, né, o Pacaembu foi triste, hein? O Pacaembu lotado, tava lindo o Pacaembu naquele dia, e acabou o jogo, e a gente estava, não sei como está o Pacaembu hoje, mas na época os ônibus ficavam estacionados próximo do vestiário, aí os jogadores começaram a entrar no ônibus, e ali assim, né, não julgando os jogadores, como eu sempre digo, mas para você jogar no Corinthians, você precisa ter uma certa identificação, não é qualquer jogador que chega no Corinthians, põe a camisa e vai jogar, né, você tem que ter uma certa identificação com o clube, ou o seu passado que se identifica com o clube, enfim. Aí, quando acabou o jogo, a gente estava no ônibus e chegou um torcedor, que era presidente da torcida do Corinthians, né, na época. E ele chegou e começou a jurar todo mundo, só que o ônibus era filmado, assim, né, não dava para ver, a gente conseguia ver para fora, só que quem estava fora não conseguia ver dentro. Ele começou a jurar: eu sei onde vocês moram, eu vou pegar cada um de vocês, não sei o que, eles vão ter que mudar de país, tal, não sei o que, se o Corinthians cair, eu vou pegar. Só que daí tinha muito jogador que ficava lá dentro e ficava rindo. Eu falei: lá o cara, não sei o que, quer se aparecer? Eu falei: mano, vocês não conhecem o Corinthians, não fica achando que é brincadeira, tal. Quem vai pegar nada, não vai pegar ninguém não sei o que. Eu falei: mano, vocês não sabem onde vocês estão se metendo, tal. Daí tá bom, passou. E aí depois a gente saiu, acho que para jogar contra o Goiás, e depois a gente foi jogar contra o Grêmio. Aí acabou o jogo, rebaixou, tal, né, aquele clima péssimo no vestiário, todo mundo chorando, cabisbaixo. Aí começou o pessoal a ir pro ônibus, né? Começou a ir pro ônibus, todo mundo, maior silêncio, maior climão, assim, pior clima possível. E daí tá bom, tá todo mundo aí? Tá todo mundo? Tá todo mundo, pode sair o ônibus? Pode. Daí o ônibus saiu do Olímpico. Daí o ônibus começou a fazer a volta no Olímpico, não andou nem 4 minutos, assim, de ônibus. Daí, do nada, sai um maluco desse mesmo cara que tava jurando a gente lá no Pacaembu, ele sai de dentro do banheiro, assim, ó. Tá maluco. Dava maior silêncio, maior susto, né? Ele falou assim: tá vendo? Eu não falei que ia pegar vocês, não sei o quê. E interessante que eu sentava eu sentava no banco, bem na frente da escada, assim, sabe? Quando você entra no ônibus, assim, na escadinha. É engraçado que ninguém teve reação nenhuma, tá todo mundo anestesiado com a situação do rebaixamento, a gente só ficou olhando para ele assim, mano, o que esse maluco tá fazendo aqui, tipo, né? E ninguém fez nada, e falou: tá vendo que eu falei que ia pegar vocês? Daí tem sempre uma situação engraçada dentro de tudo isso, né? Del Arce, o atacante magrinho lá, o boliviano, ele tava sentado assim atrás de mim, e a gente sentava acho que uns 5 bancos do final do ônibus, né? No que o cara saiu, num pulo só, ele também nem sabia o que era.
Num pulo só que ele pulou 5 bancos, foi lá pro último, assim, ó, de susto. Aí o cara começou a falar essas coisas aí e tal, daí chegou o segurança e tal, daí pegou o cara, desceu com o cara do busão, mas essa foi mais uma situação constrangedora que passamos.